na igreja que eu congrego. Outra coisa é ser rejeitado dentro da sua própria casa, pela sua família. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha essa certa rejeição por parte do seu pai e por parte dos seus irmãos. Todos os irmãos de Davi faziam parte do exército do rei Saul, mas Davi, por ser um homem de pequena estatura, por ser alguém que a sua própria família não dava nada por ele, ele ficava no campo, cuidando, apacentando as ovelhas do seu pai. Porém, a Bíblia vai dizer que uma certa vez, assim como foi lido aqui pelo nosso pastor Marcos, Deus, por intermédio do seu profeta Samuel, Deus então agora vai dizer para Samuel ir até a casa de Jessé, porque da casa de Jessé, um dos teus filhos, Deus iria levantar, Deus iria escolher para ser o novo rei de Israel. Uma vez que Deus já não estava mais agradando da posição de Saul, Deus então agora procura, olha para a terra, Salmos de número 89, versículo de número 20, Deus vai dizer: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Deus olha para a terra, acha graça nesse homem chamado Davi, neste homem que tinha um coração voltado para Deus, obediente, um homem que tinha amor pelas ovelhas, obedecia ao seu pai, mesmo rejeitado pela sua família, mesmo rejeitado pelas pessoas. Davi era um homem obediente, era um homem que estava no campo cuidando das ovelhas. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Davi, ele é tão rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que ele se assenta e diz para o seu pai, diz para Jessé: Jessé, faz passar diante de mim todos os seus filhos. A Bíblia vai dizer que Jessé, ele sequer vai se lembrar de Davi, então vai chamar os seus 7 filhos, homens formosos, bonitos, homens de boa estatura, homens experientes em guerra. Ele então agora vai chamar o seu filho primogênito, o mais bonito, o mais forte, por nome de Abinadab. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Samuel está assentado e vê o primeiro filho de Jessé passando, por nome de Abinadab, a Bíblia vai dizer que aquele homem era tão formoso, aquele homem era tão forte, aquele homem tinha uma estatura tão grande, que a Bíblia vai dizer que até o profeta Samuel, ele se enganou, ele foi pela aparência, e ele disse no seu coração: certamente este é o homem a qual Deus tem escolhido para ser um novo rei de Israel. Mas a minha Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sonda coração, sonda pensamento. E na mesma hora Deus então sondou o coração de Samuel e disse: Samuel, este não é a qual eu tenho escolhido, porque eu não vejo o homem da mesma forma que o homem vê. O homem vê por fora, mas eu vejo por dentro, e este eu tenho rejeitado. Ele tem aparência, ele tem estatura, ele prega bem, ele canta bem, mas eu não tenho escolhido esse para reinar sobre Israel. A Bíblia vai dizer que todos os 7 filhos de Jessé então agora passam diante do profeta, e Deus em momento nenhum manifestou no coração de Samuel que era um daqueles. Então Samuel agora vai fazer uma pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Aí Jessé agora vai se lembrar do rejeitado, daquele que ninguém dá nada por ele, daquele que está lá no campo. E Jessé então agora ele vai se lembrar de Davi e vai dizer: não, ainda falta um, mas este é o menor da casa, este não precisa nem chamar ele, não tem condição de ele ser o rei, não tem condição de ele ser um dos escolhidos do Senhor. Mas o profeta Samuel vai dizer: ninguém vai se assentar à mesa enquanto o menor da casa não chegar. A Bíblia vai dizer que mandaram chamar Davi, e quando Davi chegou, o Espírito Santo falou ao coração do profeta Samuel, dizendo: pega o óleo e unge este, porque este a qual eu tenho escolhido para ser o novo rei de Israel. Pastor, mas a matemática de Deus não funciona. Davi era pequeno, Davi não tinha experiência, Davi era pequeno, Davi não tinha estatura, mas a minha Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Talvez você está aqui nessa noite, não canta bonito, não prega bonito, não fala bonito, talvez você se ache menor dessa casa, mas Papai do céu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não olho pela aparência, eu não olho da mesma forma que o homem olha, eu olho o coração, eu olho se tem adorador.
Davi, ele superou tudo isso. Mesmo assim, Davi continuou a sua caminhada. A partir do momento que o profeta Samuel unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Diácono Rocha, se apoderou de Davi. A partir daquele momento que o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi, ele sabia ali que ele foi ungido para ser rei. Mas a vida deste homem, como eu disse, não foi fácil desde o começo, que mesmo sendo ungido rei, ele não vai para o trono. Mesmo sendo ungido rei de Agonias, ele volta para o pasto. Ele vai voltar para cuidar das ovelhas do seu pai. E a Bíblia vai dizer que ao passar do tempo, o povo filisteu vai afrontar o povo de Israel. Quando o povo de Filisteu vem para afrontar o povo de Israel, eu quero aqui resumir para chegar aonde eu quero aqui ministrar nessa noite. Quando o povo de Israel chega, todos nós conhecemos, quando o povo de Filisteu chega para afrontar o povo de Israel, lá tem um homem chamado Golias, um homem de grande estatura, um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Quando ele se apresenta no campo de batalha, Saul e todo o seu exército temem aquele homem, fica com medo. Ninguém tem coragem de enfrentar Golias, porque Golias é grande, porque Golias tem estatura, porque Golias tem força. A Bíblia vai dizer que ao passar 40 dias e 40 noites, está ali o povo sendo afrontado pelo povo de Filisteu, sendo afrontado por Golias. E a Bíblia vai dizer que depois de passar 40 dias, Jessé, ele agora vai chamar o seu filho Davi e vai dizer: Davi, pega aqui esses pães, esse queijo, esse lanche aqui, e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Já faz muito tempo que os seus irmãos estão na guerra, então leva aqui esse alimento para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele chega no campo de batalha, Davi agora vai encontrar um povo com medo, vai encontrar um povo amedrontado, e para não bastar, ele ainda vai ver um homem chamado Golias afrontando o Deus de Israel, afrontando o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele não aceita aquela afronta. Davi, então agora ele vai chegar diante do rei e vai dizer: rei, não tem ninguém corajoso para enfrentar este homem? Porventura não tem ninguém dos seus soldados capaz de enfrentar este homem? Se porventura não tem ninguém, que é homem suficiente para enfrentar Golias, eu me disponibilizo, eu vou enfrentar Golias. Mas como eu disse, a vida deste homem não foi fácil. Além de ser rejeitado pela sua família, aqui Davi agora ele vai sofrer mais uma afronta. Aqui agora Davi vai sofrer mais uma rejeição, porque Saul agora, juntamente com os irmãos de Davi, vai olhar para Davi, pastor Marcos, e vai dizer: Senhor Davi, mas espera aí, você já olhou para Golias? Você já viu a estatura deste homem? Você não tem condições de enfrentar Golias. Golias é grande, Golias é forte, Golias tem experiência em guerra. Você é apenas um jovem, você é apenas um menino, você não tem capacidade de enfrentar Golias. Aqui está Davi sendo afrontado mais uma vez, aqui está Davi sendo desacreditado mais uma vez. Mas Davi tem uma coisa que eu e você tem. Davi tem uma coisa que eu e você tem. O que é, pastor? Davi tem testemunho. Davi vai olhar para Saul e vai dizer assim: Saul, deixa eu te dizer uma coisa, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, quando de repente veio um leão, e ao pegar a ovelha do meu pai, eu lutei com o leão e o matei. Se isso não for suficiente para você, passado alguns dias veio também um urso, e ao pegar a ovelha do meu pai, eu lutei com o urso e o matei. Pastor Joel, o que você quer dizer com isso? Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é o Golias que você está enfrentando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: começa a se lembrar do leão e do urso que você já matou. Começa a se lembrar do leão e do urso que eu te dei vitória. Elias se levantou na sua vida, mas levantou para cair. Eu não caí aqui de paraquedas. Elias, eu não cheguei aqui do nada. Pastor William, todos nós aqui temos uma história para contar. Tem pessoas que estão aqui, Diácono Jonathan, que já passou por tempestades e momentos da sua vida que pensou que não ia conseguir vencer. Mas olha você aqui, dizendo que verdadeiramente o Senhor é o Deus da sua vida. Mas não é fácil. Davi está sendo afrontado. Davi está ouvindo das pessoas dizendo que ele não tem capacidade, que ele é pequeno. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele se dispõe e Davi vai à luta. Davi agora vai enfrentar Golias. Todos nós conhecemos a história. Davi vai pegar uma funda, vai pegar 5 pedrinhas. Eu já preguei aqui sobre isso, não quero voltar nessa palavra. Mas Davi vai pegar uma funda, 5 pedrinhas. Davi agora lança a pedra. A pedra agora vai acertar no meio da testa de Golias. Golias agora ele vai cair. E quando Golias cai, talvez muitos aqui pensem que foi a pedra que Davi jogou que matou Golias. Não! A pedra que Davi jogou e acertou a testa de Golias fez com que Golias caísse ao chão. O que matou Golias, irmão Saul, foi depois que ele estava no chão.
Davi foi lá, pegou a espada de Golias, segurou na sua cabeça e cortou o seu pescoço. Tem uma revelação de Deus para o seu coração vindo dessa palavra. Pastor Joel, o que você quer dizer? Tem muitas pessoas que ainda não cortaram o mal pela raiz. Tem muitas pessoas que apenas têm uma amenizada no seu problema. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: corte o mal pela raiz. Golias só morreu depois que cortou o mal pela raiz. Pastor, me dá exemplo. Pastor, me dá algum exemplo. Pastor, para eu entender o que você quer dizer. Tem pessoas que pararam de visitar sites pornográficos pela madrugada, mas não pode ver um rabo que sai na rua. Pessoas, aleluias, que outra hora olhava, que outra hora fazia, planejava, desejava roubar. Hoje não rouba mais, mas ainda sente desejo de pegar aquilo que não é seu. Deus nessa noite está dizendo para você: corte o mal pela raiz. Porque se Davi não mata Golias, Golias vai se levantar novamente. Aí tem pessoas que estão na guerra, tem pessoas que estão na batalha, mas ainda não cortou o mal pela raiz. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: corte o mal pela raiz. Aleluia! Davi vence, Davi mata Golias. Depois que Davi mata Golias, todos nós sabemos, Davi ainda não vai para o trono, pelo contrário. Agora a vida de Davi vai se complicar ainda mais. Por quê, pastor Joel? Porque agora as mulheres de Israel, que outra hora entoavam um cântico para Saul, agora vai entoar um cântico para Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso vai trazer uma ira muito grande no rei Saul. Saul agora vai sentir inveja, Saul agora vai sentir incomodado, Saul agora vai incomodar Davi, vai agora perseguir Davi. Mas me permita aqui voltar e chegar aonde eu quero pregar nesta noite. Ao passar do tempo, Saul vai morrer, Saul ele vai se suicidar. Depois de passar o tempo, Davi vai assumir o trono, Davi vai assumir o reinado de Israel. Mas me permita aqui voltar dentro da palavra que eu li, porque eu quero pregar aqui. Davi agora está sentado no trono, pastor Will. Davi agora está de boa. Davi agora assumiu o seu reinado. Davi agora está diante do trono, reinando sobre Israel. Davi, ele é tão apaixonado por Deus e ele entende que ele só está ali, naquele trono, porque foi Deus que o colocou. Ao ponto de, em Salmos de número 116, versículo de número 12, Davi agora vai fazer uma pergunta para ele. A pergunta que Davi faz não é para os outros, é para ele: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Davi reconhece que o trono, que a glória, que tudo aquilo que estava envolvendo ele, foi Deus que o deu, foi Deus que o colocou. E aqui no Salmo de número 27, onde eu quero pregar nessa noite, Davi ele vai declarar a sua presença, vai declarar a sua paixão pela presença de estar na casa do Senhor. Salmo de número 27, versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai pedir uma coisa ao Senhor. Observa que o que Davi vai pedir ao Senhor não é status, não é fama, não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é riqueza. O que Davi vai pedir ao Senhor aqui é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu e você precisamos ter, esse desejo, essa vontade. Davi vai pedir algo para o Senhor. O que ele vai pedir ao Senhor, pastor Joel? Ele vai pedir ao Senhor para que ele possa estar, na onde? Na casa do Senhor. Só dia de domingo, pastor? Não, todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu entendo quando Deus diz que Davi era homem segundo o seu coração, porque Davi, ele era um homem apaixonado pela presença do Senhor. A diferença de Davi para Saul, ambos pecaram, e o pecado de Davi foi bem mais grave ainda se nós olharmos ao ponto da letra do que o de Saul. Qual é, pastor, a diferença de Saul para Davi? É que quando Saul é confrontado pelo seu pecado, Saul quer justificar o seu erro. Quando Davi é confrontado pelo seu pecado, ele se arrepende e pede perdão. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele está declarando o seu amor, a sua paixão por estar na presença do Senhor. Salmo de número 27 vai dizer, Davi, no seu versículo 1, Davi vai dizer para o Senhor que o Senhor é a luz, que o Senhor é a sua fortaleza, que o Senhor é a sua salvação. Versículo 1 até o versículo número 4, Davi está dizendo assim, pastor Will, que ainda que os seus inimigos o cercassem, ainda que os seus inimigos se levantassem contra ele, muitos poderiam estar confiando em carros, muitos poderiam estar confiando em cavalos, mas Davi ele vai deixar bem claro: enquanto muitos estão confiando em carros e cavalos, eu confiarei no Senhor. Salmo número 27, Davi está declarando a sua paixão
em Salmos número 42, versículo 1, Davi vai dizer: assim como uma corça anseia pela água, a minha alma tem sede. Davi, ele me ensina. Davi, ele está aqui deixando bem claro para nós que é necessário que nós venhamos estar na presença do Senhor. Preste atenção, a igreja não salva. Estar aqui nesse ambiente não garante que nós vamos ser salvos. A igreja não salva, mas quem salva? Mandou eu ficar na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo número 25: não deixei-vos de congregar. Se nós olharmos para a história, Antigo Testamento, nós vamos ver ali Deus dando estratégia para Moisés construir o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de sacrifício. O tabernáculo era um lugar onde Moisés oferecia sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor visitava o tabernáculo. Estar na igreja, estar no ambiente de adoração era algo tão maravilhoso e tão desejado por Deus, que o próprio Deus vai dar a estratégia para Salomão construir o templo. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo número 15, versículo número 14, perdão. Depois que o templo está pronto, depois que o templo está preparado, construir um templo de ouro, coberto de ouro, imagino eu, melhores ar-condicionado, melhor equipamento de som, os melhores instrumentos, os melhores microfones estavam lá no templo de Salomão. E a Bíblia vai dizer que depois que Deus dá estratégia para Salomão construir o templo, Deus agora vai aparecer para Salomão mais uma vez e vai dizer: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e desviar-se do mal, então eu ouvirei dos céus o teu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O melhor está por vir. Versículo de número 15: agora os meus olhos estarão sobre este lugar e os meus ouvidos estarão sensíveis ao clamor deste lugar. Os olhos do Senhor estão sobre essa casa, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor daqueles que invocam o Deus Santo Nome. Estar na casa do Senhor é algo tão importante, é algo tão maravilhoso. E Jesus quer que eu e você congregue. Que Jesus, uma certa vez, agora ele está andando, está indo para o templo. Quando Jesus agora chega no templo, pastor Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai encontrar alguns cambistas na porta do templo, vendendo, fazendo negócios na porta do templo. A Bíblia diz que Jesus se irou-se com aqueles que ali estavam na porta do templo. Jesus agora vai derrubar tudo aquilo que ali está. Jesus agora vai soltar os animais que ali estão e vai dizer: não fazeis da casa do meu pai casa de comércio. Jesus se importa com a casa de oração. Jesus se importa que os obreiros deixem a casa limpa. Jesus se importa, pastor Marcos, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, quando nós preparamos um ambiente para o Senhor. Lembra de Marta e Maria? Muitas pessoas julgam Marta. Por quê? Porque Maria fez a melhor parte. Maria foi adorar. Ah, pastor Joel, mas Marta fez errado. Ela foi arrumar a casa quando Jesus estava na casa. Como está a sua casa para receber Jesus? Olha aí. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam mal de Marta porque Marta foi arrumar a casa para receber Jesus. Mas tem muita casa que Jesus não entra, porque onde há sujeira, o Espírito Santo não habita. Aleluia. Então a casa, o ambiente, a casa de oração é algo tão importante, é algo tão maravilhoso, que se você parar para pensar, se eu estiver errado, pastor Marcos, vem cá e toma o microfone de mim. Tem gente que só lê a Bíblia aqui na igreja. Tem gente que só ora quando faz aqui a oração introdutória, quando ora pela fé. Então a igreja é algo tão importante na nossa vida. A igreja, a casa de oração é algo tão maravilhoso, que foi o próprio Jesus que fundou a igreja. Mateus capítulo de número 16, é a primeira vez que você vai ouvir a palavra igreja na Bíblia Sagrada. Pode procurar no Velho Testamento que você não vai encontrar. A igreja foi fundada por Jesus, e Jesus disse uma promessa. Jesus disse uma palavra para a igreja de Acológia: as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Por que, pastor? Porque Jesus é a base da igreja. Nós somos a igreja. Você lá fora, sozinho, é templo do Espírito Santo. Só é chamado de igreja quando nós estamos reunidos. Nós somos a igreja. No individual, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que estar na casa do Senhor,
aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele faz questão de estar na casa, Ele faz questão de estar no ambiente. Se você parar e pensar, quem aqui já foi num jogo de futebol, em um estádio? O Brasil teve aqui agora há pouco tempo, aqui em Portugal, jogando. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir. Eu já fui em um jogo de futebol, ainda lá no Brasil. E quando eu olho para algumas pessoas que falam assim: pastor, não precisa de ir na igreja. Pastor, para que eu vou lá na igreja? Eu ligo a internet, eu ligo a televisão e eu posso aqui assistir o meu culto, posso aqui fazer até mesmo a transferência do meu dízimo através de um Pix, através de um MBWay. Pastor, não precisa de ir na igreja. Não tem necessidade de eu estar na igreja. Aí por que eu te perguntei se você já foi em um estádio de futebol? Uma coisa é você assistir um jogo de futebol pela televisão. Outra coisa é você estar no estádio vendo o jogo. Estar dentro de casa, sentado, vendo um culto, não vou dizer que é pecar quando a pessoa está impossibilitada de vir à igreja. Agora, se você tem condições de vir à igreja e você não vem, você está pecando. Se você tem condições de estar na casa do Senhor, estar na casa de oração e você não vem, você está desobedecendo a palavra. Porque Jesus disse: não deixei-vos de congregar. Como que eu vou estar em comunhão com a cabeça se eu não estou em comunhão com o corpo? Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Para estar em comunhão com a cabeça, tem que estar em comunhão com o corpo. Então, é necessário que nós estejamos na casa do Senhor para adorar, para bendizer, para aprender da sua palavra. Davi vai dizer uma coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei. Davi vai buscar a presença do Senhor. Quem aqui tem a presença do Senhor? Aleluia! Você sabe o que dói meu coração, pastor Marcos? Que tem muitas pessoas, louva a Deus se não é essa igreja, não é esse ministério, mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas já não tem mais a presença. Tem muitas pessoas que acham que tem a presença de Diácono Jonathan, mas não tem. Sansão achou que o Espírito Santo estava com ele, empinou o nariz e foi para a guerra. Sansão achou que o Espírito Santo ainda estava com ele, empinou o nariz, pegou as suas armas e foi para a guerra, e foi derrotado. Tem muitas pessoas que já perderam o Espírito Santo e nem sequer se deu. Olha aí. Porque Sansão, o Espírito Santo se retirou de Sansão e ele nem se deu conta que o Espírito Santo de Deus se retirou dele. Pastor, como que eu sei que eu perdi a presença do Espírito Santo? Pastor, como que eu sei que eu tenho a presença do Espírito Santo? Quem tem a presença do Espírito Santo sente vontade de congregar. Quem tem a presença do Espírito Santo sente vontade de orar. Quem tem a presença do Espírito Santo sente vontade de meditar neste livro de dia e de noite. Aleluia! Se você perdeu a vontade de vir na igreja, perdeu a vontade de ler a Bíblia, perdeu a vontade de orar, desculpa, mas você não tem o Espírito Santo. Meu Deus! A Bíblia diz: não andeis mais segundo a carne, mas andeis segundo o Espírito. Quando eu estou andando segundo o Espírito, eu estou fazendo as coisas do Espírito. Então tem muitas pessoas que acham que tem a presença, mas já não tem. Já foi embora há muito tempo. Tem muitas pessoas que estão na igreja como se fossem aqueles mortos-vivos. Vem na igreja, senta, dizima, levanta a mão, dá glória, mas estão desviados dentro da igreja. Davi, ele ama tanto a presença do Senhor. Davi, ele é tão apaixonado pela presença do Senhor, louco, apaixonado pela presença de Deus, que a Bíblia vai dizer que Davi, ele vai cometer um grande erro na sua vida. Davi agora ele vai cometer um pecado gravíssimo. Davi agora ele vai matar um homem, vai colocar um homem de linha de frente na guerra, chamado Urias, para ficar com a sua mulher. Comete um adultério, engravida a mulher do homem, e agora pega o homem e coloca ele na frente de uma guerra, para ele morrer. Davi agora vai cometer um pecado gravíssimo. Mas, mediante o pecado de Davi, Deus levantou um profeta. Volta a repetir: o profeta entrega a chave de carro, entrega. O profeta entrega a chave de casa, entrega. O profeta entrega maná, leite, entrega. Mas o profeta também entrega cacau. Olha aí. O profeta também entrega aquilo que Deus manda.
Eu tenho medo desses profetas que só entregam a chave de casa, de carro. Tenho medo desses profetas. Porque se você olhar, os profetas da Bíblia Sagrada é só, Deus desceu no chicote. Arrependei-vos, se convertam, vou levar vocês em cativo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui que Davi, quando cometeu o seu erro, Deus agora vai levantar um profeta, o nome de Natan. Diga comigo, Natan. Natan é um profeta que, infelizmente, existe poucos deles no nosso meio hoje. Profeta corajoso. Deus agora diz para Natan: olha, vai até Davi, porque o pecado que Davi cometeu, o erro que Davi cometeu, não vai ficar do jeito que ele está pensando. Davi ele cometeu um erro muito grave, e eu quero que você vá até diante de Davi e diga para ele o erro que ele fez. Aí tem muitas pessoas que pensam assim: pastor, Deus não vai levantar ninguém para corrigir ninguém. Deus não vai levantar ninguém para envergonhar ninguém. Deus não vai levantar ninguém para corrigir o pecado de ninguém. Sabe por que Deus vai levantar alguém para corrigir o erro dos outros? Não é porque Deus é ruim. Se Deus não levanta Natan para confrontar o pecado de Davi, ele estava na prática da mesma forma. Quando Deus levanta Natan para confrontar o pecado de Davi, a Bíblia diz que Davi, ele vai se arrepender. Davi, ele vai se arrepender do seu pecado. E aqui entra esse homem apaixonado pela presença do Senhor. Porque quando ele se arrepende do seu pecado, ele vai, Salmo de número 51, ele vai fazer uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Agora eu digo para o Senhor: pode tirar a minha coroa, pode tirar o meu palácio, pode tirar a minha fama, pode tirar toda a minha riqueza. Mas uma coisa eu te peço: não retires de mim o teu Espírito Santo. A presença, o Espírito Santo é o melhor presente que Deus te deu. Aleluia. É através do Espírito Santo que você vai ser salvo, irmãos. Quem vai levar a igreja para encontrar com Jesus é o Espírito Santo. Então, ainda que você venha perder carro, venha perder casa, venha perder dinheiro, ainda que você venha perder amigos, eu te digo aqui nessa noite: só não perca a presença do Espírito Santo. Você pode conseguir viver sem dinheiro, você pode viver sem casa, sem carro, você pode viver até mesmo sem teto para repousar a sua cabeça, mas sem a presença do Espírito Santo não dá. Esse homem ele é tão apaixonado pela presença do Senhor, tão apaixonado. Salmo de número 122, toda vez que falava assim: vamos à casa do Senhor, Davi ele se alegrava. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo de número 84, versículo de número 10. Vale mais um dia, missionária amada. Aqui, ó. Vale mais um dia aqui, Elias. Um dia. Do que 1000 em qualquer outro lugar do mundo. Nada se compara um dia na presença do Senhor do que 1000 dias fazendo a vontade da carne. A vontade da carne é passageira. E outra, ela ainda te paga ainda por você fazer a vontade dela. O salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer, para mim finalizar, Jonathan, prepara aí. A Bíblia vai dizer que estar na casa do Senhor é algo tão maravilhoso, é algo tão bom, que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, pastor Marcos, eu vejo uma mulher chamada Ana. Eu vejo uma mulher que sofreu. Pensa numa mulher que foi afrontada, numa mulher que sofreu. Essa mulher, sabe aonde que ela recebeu a sua vitória? Não foi dentro da sua casa, deixei no WhatsApp. Essa mulher não recebeu a sua vitória, não foi no seu trabalho, não foi na casa do seu vizinho chorando as suas mágoas. A sua mulher recebeu a sua vitória no templo. Por isso que eu digo para você, quando você está aqui dentro desse ambiente, é mais fácil do teu milagre virar Deus. Você está num ambiente, se você olhar, se você é espiritual, você pode observar aqui uma atmosfera espiritual. Se você é espiritual, você consegue ver aqui uma nuvem aonde está caindo a presença do Senhor. Se você é espiritual, você está sentindo alguma coisa aqui nessa noite. Se você é espiritual, você está sentindo a presença de Deus. Quer vitória, meu irmão? Vem com o tempo. Quer alcançar a sua bênção? Para de ficar vendo, para de ficar sendo crente online, crente do YouTube. Vai para a igreja. Sabia que você precisa de um pastor para dar conta da sua vida diante de Deus? Hebreus 13:17, obedecer aos vossos pastores,
E quando chegar naquele dia, o pastor irá dar conta da sua vida para o Senhor. Se coloca sobre os teus pés. Você deseja a presença do Senhor? Sim ou não? Você deseja a presença do Senhor? Jesus ouviu lá de cá, Jesus. Quem aqui deseja a presença do Senhor? Há poucas vezes que Deus se levantou do seu trono. Mas para Ele se levantar do seu trono, Diácono Roger, para Ele se colocar de pé diante do seu trono, a Bíblia diz que a adoração, o louvor de dentro para fora, é capaz de colocar papai de pé diante do trono. Feche os teus olhos nessa noite. O Jonathan vai cantar um hino aqui, o Diácono Jonathan vai cantar um hino aqui, mediante a palavra que eu preguei. Você vai pedir algo para o Senhor nessa noite, mas você não vai pedir da boca para fora, você vai pedir de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Adorei Ele nessa noite. Adorei Ele nessa noite. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei essa noite, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, Jesus, para sempre, Jesus. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Segura, Jesus. Para sempre. Segura os nossos pés em tua casa, Senhor. Seja sustentado nessa noite pela graça dele. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Sustenta, Jesus. Oh, Santo, Santo Espírito de Deus. Adore Ele nessa noite. Aproveite a oportunidade nessa noite. Oh, Santo, Santo, Santo. Uma coisa peço ao Senhor, peça Ele, e a buscarei, oh, aleluia, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, o seu amor me sustenta, seu amor me sustenta, Senhor. Oh, nas minhas fraquezas, oh, aleluia, aleluia. Que os meus pés estejam
você é apaixonado pela presença. Tua presença me sustenta, Senhor. Oh, aleluias. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Abre os céus, Pai. Abre os céus, Pai. Abre os céus, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Enche, Jesus. Enche-nos com tua presença. Enche-nos com tua presença. Enche-nos com tua presença, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Santo, 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 santo. Oh, diga que ele é santo. Diga que ele é santo. Diga que ele é santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 2 minutos, daqui 3 minutos, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Jesus está aqui. Ninguém vai se Davi era apaixonado pela presença. E ele desejou a presença do Senhor. Eu quero saber se tem apaixonados aqui. Meu Deus, como podemos ser apaixonados por ti se nós não conseguimos abrir a nossa boca para declarar que o Senhor é nosso Deus? Jesus marcou esse encontro hoje. Há muito tempo que você não foi no mistério. Há muito tempo que você não é renovado. Há muito tempo que você não foi no mistério com o Senhor. Mas ele te deu essa chance hoje. É hoje. Transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Enche, Jesus, derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, Senhor. Derrama sua glória, Senhor. Oh, enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua tua graça
Você que sentiu a presença do